Mais uma vez aqui no NovaCast, meu nome é Cosme Sérgio, hoje com o professor Daniel, a professora Sara, coordenadores aqui, um da unidade de Jardim Botânico, outro da unidade Sudoeste, da parte do bilíngue, que é a parte de língua inglesa. E a gente vai falar bastante hoje desse tema com vocês, vai bater um papo, vai conversar sobre esse projeto da escola, que é um projeto bilíngue, não é isso? E a primeira pergunta que eu faço para vocês, o que que seria uma escola bilíngue? O que que seria isso? Como que é esse projeto? Bom, primeiramente, obrigada, Cosme, pela oportunidade. Uma escola bilíngue, ela é uma escola que ela tem uma carga diferenciada em relação à disciplina de língua inglesa, mas não exclusivamente só falando de inglês como uma estrutura gramatical. A escola bilíngue, além de ter uma carga diferenciada, a gente trabalha outros conteúdos em língua inglesa. Então, a gente não se atém somente à gramática, ao vocabulário, né, Dan? Tem outras estruturas que a gente trabalha com as crianças e com os nossos adolescentes. É isso que faz uma escola, de fato, Quando você bilíngue. fala crianças, a partir de que idade? A partir de 4 meses no 4 prestágio. meses? A nossa escola ela começa desde a educação infantil, ou seja, do berçário até o 9º ano, Perfeitamente. os anos finais. Perfeitamente. E quando você fala de uma carga diferenciada, numa escola, vamos usar a expressão tradicional, você tem aulas de inglês, né? Vamos colocar aqui, chutando a carga, 1, 2 aulas por semana. O que que é diferente, fora a questão da carga? São projetos? É uma coisa interdisciplinar? Como que seria esse projeto, para eu entender melhor? Então, nós temos, por exemplo, falando pelo Colégio Inova, nós temos uma carga de 10 aulas semanais, Sim. né? Onde nós trabalhamos tanto a parte language como a parte de science. E como a Sara falou, a gente coloca os conteúdos, né, de history, science, arts, trabalhando a língua em si. Mas agora traduz pra gente, por favor. Ou seja, conteúdos de história, arte, ciências, né? Utilizando a língua em si. E nós chamamos isso de CLIL, que é o Content Integrated Language, né? Aonde nós vamos trabalhar tanto a língua-alvo quanto o conteúdo em si. E os dois são importantes dentro do ensino bilíngue. Sim. Eu comentava com vocês antes do podcast que os meus filhos, que hoje são adultos, né? Inclusive, a minha filha caçula foi aluna da Sara, lá em 2013. Você não ia aceitar essa. Ah, lá em 2013. Lá em A 2013. Duda e a Sara, 2013. Lá em 2013. Mas naquela época, apesar da minha filha estudar numa boa escola, não era uma escola com essa proposta. E ela fazia curso de inglês, tanto que ela foi sua aluna. Aí eu pergunto para vocês, com essa proposta de uma escola bilíngue, realmente é necessário o aluno fazer inglês fora? Ou com essa carga já supriria, exemplo, o que se faria no curso de inglês? E é muito interessante você falar disso, Cosme, porque tanto os cursinhos de inglês como as escolas bilíngues, elas têm propostas completamente diferentes, né? Não significa que a criança não vá aprender no cursinho de inglês. Sim, claro. Claro. A criança, a criança ou o adolescente, eles aprendem também no cursinho, só que a proposta da escola bilíngue, ela amplia os horizontes dos alunos. Por quê? Porque ali a gente não vai falar única e exclusivamente de inglês. É o que o Daniel falou, nós vamos falar em inglês. Então, nossos alunos, eles aprendem. Eu encontrei uma mãe hoje que ela estava falando assim, Sara, tive que buscar o livro da minha filha no armário, porque ela está aprendendo um conteúdo sobre ferramentas em inglês. Então, assim, eles aprendem um vocabulário que vai além ali da sala de aula, vai além de uma estrutura gramatical. É um vocabulário que, se você olhar de longe, você fala, poxa, mas para que ele precisa aprender isso agora? Porque mais para frente ele vai escrever uma redação, ele vai estudar numa universidade. Em inglês? Uhum. Sim, legal. Em inglês. E a gente estimula a curiosidade da criança, do adolescente, né? Porque os nossos materiais, ele começa todo o conteúdo com uma big question. E aí a gente vai estimular a curiosidade dos alunos e a partir daí a gente vai trabalhar, motivar também o pensamento crítico. Sim. Você falou que se começa o projeto com
berçário praticamente. Você acha que isso ajuda também na pronúncia da palavra? Por exemplo, um adulto vai aprender inglês, né? Então ele tem dificuldade de pronunciar algumas palavras. Se é uma criança que está antes até do processo de alfabetização, essa familiaridade com os termos em inglês ajuda também a pronunciar mais facilmente os termos em inglês? Com certeza. Com certeza. Porque a criança ela tem mais facilidade, principalmente na compreensão auditiva. E assim, é tão bom a gente ver o tanto que o ensino de língua inglesa, o ensino de idiomas, mas especificamente o ensino de língua inglesa, ele evoluiu, né? Sim. Na época que a gente dava aula em cursinho, época que Duda era minha aluna, a gente falava muito que... Ai, meu Deus. Comecei chorando. Então, nesse tempo, a gente falava muito que a criança ela só podia ser exposta a uma língua estrangeira depois que ela fosse alfabetizada em língua materna. Então, por exemplo, a gente começou a estudar com 7, 8 anos, que era quando estava na primeira série. Sim. Então, quando a gente vem falando de aquisição de linguagem hoje, é muito maravilhoso, porque todo mundo entendeu que a criança, ou até mesmo o bebê, a plasticidade neural dele é completamente diferente. Então, ele vai receber aquilo de uma maneira muito natural. Então, nosso objetivo dentro da escola, desde o berçário até os anos finais, é que eles aprendam de uma forma natural. Sim. Tem o conteúdo Significativo. significativo, porque é exatamente o que faltava um pouco no cursinho de inglês, né? Sim. Não invalidando, mas Não, porque claro. são experiências E a diferentes. minha filha fez curso de inglês, meu filho também, e são bons em inglês, os dois, inclusive, né? São muito bons. Talvez meu filho tenha sido seu aluno também, porque estudaram muito tempo fora da escola. Porque na escola, na época, isso há 10, 12, 13 anos atrás, nós, pais, não conhecíamos um projeto desse bilíngue com um tratamento e uma visão diferente para a língua, né? E a gente complementava com o curso. Então a gente percebe hoje que com esse projeto, acho que o aluno já sai da escola praticamente preparado. Totalmente, posso dizer. Porque nós embarreirávamos ali nos cursinhos de línguas sempre nas estruturas. A gente trabalhava só com estrutura gramatical. Sim. E aí era muito necessário exatamente isso. Para o aluno aprender inglês, ele não conseguia aprender na escola por conta de uma carga e de uma abordagem que era mais simples. Então a gente não saía... Se você perguntar para qualquer adulto, o que você aprendeu inglês na escola? Verb to be. Então, era uma experiência diferente. Nasceram os cursinhos. Dos cursinhos a gente viu ali que eles aprendiam, era uma carga maior. E hoje a gente tem o que eu chamo de democratização do ensino de língua inglesa. Porque agora ela consegue alcançar um pouco mais. Você não precisa estar restrito só ao cursinho. Por que você não pode aprender o inglês de qualidade na escola também, né? Então, quando a gente fala dessa amplitude de levar inglês de um jeito diferente, de alcançar mais pessoas, é exatamente isso também que veio esse advento do bilinguismo. Sim. Agora, pois não, pode falar, professor. E o nosso processo, ele é extraordinário. Porque nós temos muitos alunos que terminaram a terceira série ano passado, ano retrasado, que apenas dentro do Colégio Inova saíram formados com fluência, com a oralidade boa, entendeu? Vamos dizer assim, né? A Sara pode me corrigir, com nível B2 ou até mesmo A1, entendeu? Agora um aluno do 7º ano escrevendo essay, né? A redação, com uma estrutura, lógico, contextualizada na idade dele, mas uma estrutura excelente, entendeu? Eu acho que isso na minha idade como aluno era inimaginável. Como é que no 7º ano eu conseguia fazer uma estrutura em inglês? Na minha época não se tinha, né? Eu que estudei lá dos anos 70, 80. Na época os cursinhos de inglês estavam nascendo e eram pouquíssimos. Então você tinha na escola, na época, você começava a ver inglês, se eu não me engano, na 7ª série, 8º ano hoje. Na época era só assim. E era no contraturno, 1, 2 horas por semana. Completamente diferente desse contexto hoje. Sim. Né? Agora, como é que é o material que se usa, assim, nesse projeto? Qual o material que vocês usam? Bom, se você me permitir estender um pouquinho Claro. antes da gente chegar no material, Claro. porque até nós chegarmos no nosso material, até chegarmos na educação bilíngue do Colégio Inova hoje,
tem todo um processo. O que veio antes. Porque a gente falou ali, é legal a gente analisar uma linha do tempo, porque nós vemos esse período da escola, que a gente só tinha a partir do 7º ano, Sim. na 6ª série, Sim. 5ª série. E nós temos o período que a gente começou a ensinar inglês lá nos anos iniciais, que quando vieram os cursinhos de inglês também. E aí, de repente, lá 2017, 18 e 19, aquela explosão, escola bilíngue, todo mundo fazendo, se tornando escola bilíngue, tentando trazer todo um processo para a escola. E aí é onde a gente entra. E aí é onde a gente tem uma trajetória na escola que nós temos muito orgulho. Porque nesse meio tempo, eu converso muito com as famílias que confundiu-se as famílias em si. As famílias ficaram confusas porque virou algo muito comercial. Então, as escolas, como todas tentaram aderir os projetos, cada uma começou a fazer de um jeito. Sim. Então, nessa busca de todos se tornarem escolas bilíngues, acabaram que muitas escolas deixaram de lado, não conseguiram adequar a carga, ou não conseguiram acompanhar o material. E por que eu falo que isso é uma trajetória de muito orgulho? Porque antes nós trabalhávamos com uma outra editora que também vinha do Reino Unido, materiais também importados, e a gente conseguiu dar sequência no material, e aí foi descontinuado o projeto, mas nós temos o projeto hoje, que é próprio, que é da Oxford. Nós somos hoje parceiros da Oxford, nós somos parte do Oxford Quality Program, que nada mais é do que um programa de qualidade da Oxford, onde pouquíssimas escolas ao redor do mundo inteiro participam. Então, esse material que a gente trabalha aqui, ele é exclusivo nosso. Sim. No sentido de, nós montamos de acordo com a nossa realidade, nós não abrimos mão das 10 aulas semanais. Sim. Isso não atrapalha a grade das crianças com os outros componentes. Muito pelo contrário, ele agrega muito conteúdo, porque os meninos aprendem science, aprendem arts, aprendem estudos sociais. E ele é só nosso. Então, nós montamos toda uma estrutura, todo um material que segue a nossa identidade. Então, se procurar em outras escolas ou se você procurar o material em outra prateleira, a gente não acha. Sim. É interessante que eu te confesso, como professor desde 1990, eu nunca imaginei estar conversando com 2 coordenadores de um processo de bilíngue de língua inglesa. Primeira vez. Te confesso que quando eu dava aula, nunca tinha ouvido falar que tinha um coordenador de inglês. Eu tô falando sério, não tô brincando não. Não existia. Existia um coordenador pedagógico e um professor de inglês. O professor dava só aula em todas as turmas lá, basicamente. Era basicamente isso. Então a gente vê que é uma estrutura completamente diferente. E percebem vocês, coordenadores de unidades diferentes, que falam a mesma língua. Isso é muito legal. Trabalham em parceria. Isso é bom, né? Com certeza. As 2 escolas indo na mesma trilha, no mesmo caminho. Isso faz toda a diferença, né? Sim. Então, esse material é exclusivo aqui da escola. Interessante, né? Aí, uma outra pergunta. Como que é essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade com os outros professores? Porque estou falando aqui como um pai que não tinha uma escola bilíngue para colocar os filhos e não estão na escola bilíngue também. Mas eu acredito, né? Desculpe se eu falar alguma bobagem, que existem escolas, né, que se dá aula em inglês. Vamos colocar dessa forma. Esse não é o projeto da escola. Então, a aula em português, mas tem essa carga estendida. Mas a pergunta é, como que é essa multidisciplinaridade com os outros professores? Como que é isso? Por exemplo, tem algumas escolas que necessariamente um diretor, um coordenador, um professor tem que falar inglês também. Como que é isso aqui com os outros professores? Como que é essa relação? Bom, nós dividimos, por isso que existe o coordenador de inglês, né? Sim. E por isso que existimos Daniel e eu, justamente por conta da especificidade do material e da equipe. Então, realmente, não existia coordenador, não existia professor. Uma das questões também que fizeram com que muitas escolas optassem por não continuar com alguns projetos. Nós continuamos, nós temos hoje professores que são extremamente capacitados, justamente por conta do Oxford Quality Program, que a gente também consegue trabalhar isso melhor com eles. E dentro das outras disciplinas, por exemplo, na educação infantil, são 2 professoras. Uma que fala português, que vai ministrar ali todas as áreas de conhecimento com as crianças, vai trabalhar com outro material,
E nós temos a professora de inglês, que faz parte da nossa educação bilíngue. E aí ela vai trabalhar com as crianças, ou os componentes, vai trabalhar lá a arte, vai trabalhar letramento, vai trabalhar com eles ciências, estudos sociais, e não necessariamente eles vão ter que dar o mesmo conteúdo. Então, uma professora vai dar o conteúdo dela ali, no contexto que ela precisa trabalhar os projetos, e a professora de inglês também. E assim vai seguindo para todos os outros segmentos. E isso corre, no caso da alfabetização, paralela à alfabetização? Então o aluno vai sendo alfabetizado e, paralelo a isso, ele vai aprendendo também inglês. Exatamente. Sim. Que interessante, gostei. E é mais interessante ainda porque é algo natural. Então, quando você fala ali de alfabetização, a gente fala de letramento, a obrigatoriedade e a prioridade é a alfabetização em língua materna. Isso também é algo até previsto pelo Conselho Nacional de Educação, saiu um parecer em 2023. Isso também foi um divisor de águas dentro das escolas, porque muito se discutia. É escola bilíngue, não é? A minha é, a sua não é. Então, o CNE veio e mostrou exatamente sobre isso. Então, a criança, ela vai ser alfabetizada, ela não vai nem perceber. Eu tenho mães que mandam vídeos pra gente, assim, de vez em quando, falando, nossa, fulaninha tá lendo livro em inglês. E eles leem. Eu já recebi vídeos de crianças pegando livros, mais simples, claro, e lendo em inglês. E ela passou pelo processo de alfabetização. E o mais interessante, falando em science, né, nos anos finais, é que às vezes lá no bilíngue, o professor está dando um conteúdo de sistema respiratório, e aí mais para frente, a outra professora, que é de componente curricular, né, ciências, vai dar o mesmo conteúdo. Então o aluno ele já tem um pré-requisito sobre as informações, o conhecimento daquele conteúdo. Então quando ele chega com a outra professora, ele já tem o conhecimento. Que interessante, muito legal. Então a gente percebe nitidamente que a escola, hoje, ela não está preocupada só em como era nos anos 90, né? Nos anos 80, só conteúdo e pegando as séries finais, só vestibular. Então a gente percebe a preocupação da escola completamente diferente em preparar o aluno como um todo, né? Especificamente mais pegando esse aspecto da língua inglesa, né? E lá na frente, fazer uma prova, fazer um vestibular, ou fazer um concurso de nível superior mais na frente que tem a língua inglesa, o aluno vai ter uma dificuldade. Morar no exterior. Sim, né? Porque na minha cabeça a escola não tem que só preparar para fazer uma prova. Uma escola, fazer Enem é legal, é importante, fazer um vestibular no UNB, fazer um PAS, legal. Mas a escola não tem que preparar só para isso. A escola tem que fazer uma preparação completa para o aluno, né? E essa parte da língua inglesa eu te confesso que eu não conhecia. É algo realmente que eu fiquei bem impressionado, né? Se os meus filhos, que já estudaram, já se formaram, estivessem na escola, com certeza já casaram. A caçula, mas velho não. Se meus filhos estivessem nessa idade escolar, com certeza era uma coisa que para mim ia ser algo que ia assim, me chamar bastante atenção para o projeto da escola. Então, realmente, vocês estão de parabéns. E só um parênteses, e até em relação a isso que você está falando, né, os alunos buscam isso, universidades fora do país, né, para estudar tudo, e o Colégio Nova, ele tem todo o know-how, a capacidade de preparar um aluno para uma prova de proficiência, né, Sara? Como Cambridge, TOEFL, né? Significa dizer que ele pode fazer uma prova e pode fazer uma faculdade fora do Brasil, uma universidade? Nós temos alunos Sim. que estudam, que saíram daqui, Sim. terminaram o ensino médio conosco, de acordo com a legislação brasileira, Sim. e hoje estão fazendo faculdade no exterior. Sim. Em outro idioma. Perfeito. Eu tenho uma aluna que está em Chicago. Então, nós temos esses casos, sim, porque aí fica o que você falou. A gente não tá mais engessado lá na década... Não que na década de 90 as pessoas fossem engessadas. Não, eu sei, eu entendi. O ensino vai evoluindo. Né? O ensino vai evoluindo. O ensino evolui, Sim, então a gente sim. precisa entender que acho que é algo que é o que é mais importante. Além do ensino ter evoluído, e quando eu falo eu fico muito feliz de ver o tanto que o ensino de língua inglesa evoluiu, a educação como um todo evoluiu, Sim. em vários aspectos. Sim. Porque acho que hoje a gente finalmente tem consciência que os nossos alunos, eles não são como nós éramos. Os nossos alunos hoje, eles não são os alunos que nós fomos.
Então, eles têm necessidades diferentes, eles têm habilidades diferentes. Sim. E nós precisamos estar preparados para isso. Eu acredito fielmente que nós estamos preparados para isso, porque nós já temos os nossos casos dos alunos que não pensavam em fazer concurso, não pensavam em entrar numa federal. Não, eu quero estudar numa universidade fora. É outra cabeça. É outra cabeça. Sim. E nós temos esses alunos. Sim. E a gente, como o Daniel falou, a gente está preparado, a gente prepara os meninos, a gente atende o aluno, dá os caminhos, faz intercâmbio. Sim. Então a gente precisa também atender essa necessidade, que é uma necessidade que cresce cada vez mais. Então, Sim. cada vez mais a gente recebe alunos que já chegam na escola, procurando uma escola com uma carga maior igual a nossa, Sim. para poder justamente se preparar para ir embora do Brasil. Tem um amigo meu, ele mora na Inglaterra, que ele é analista de TI, ele se formou aqui e fala inglês fluente. E o emprego na Inglaterra que ele arrumou, o inglês fez diferença. A língua que ele aprendeu aqui, né, no Brasil, estudando bastante tempo. Então, isso é um diferencial. Sim. É um diferencial. E outra coisa interessante, as crianças desde pequenininhas, no celular, ou num jogo, ou na televisão, têm sempre acesso a alguma ferramenta em inglês. Uhum. Uma criança, um adolescente, vai mexer num software, alguns têm curiosidade com programação, as linguagens são todas praticamente em inglês. Exatamente. Né? Então, isso aí realmente faz muita diferença. Eu que não sou bilíngue, não é que eu tenha dificuldade em inglês, mas como eu não falo inglês fluente, eu tenho alguma dificuldade, se eu pegar um texto, ou uma planilha, ou alguma coisa, com certeza eu vou ter alguma dificuldade. Dificuldade que talvez essa geração, que tem características e especificidades diferentes, realmente não vai ter. Então, realmente, isso faz toda a diferença, né? É inimaginável eu, no berçário, começar estudando inglês. Isso para mim é uma coisa inimaginável. Então realmente é um grande diferencial. E eu tenho a impressão que vocês fazem parte dessa evolução, não é? Vocês estão assim praticamente desde o início, né, desse projeto, e vocês fazem parte dessa evolução. Você chegou a ser professor de inglês também em cursinho? Também. Também. Então vocês têm esse outro lado. Sim, Não, outra visão. Sim, não é que é demérito fazer um curso de inglês, não é isso. Na realidade, vocês trouxeram a experiência de vocês como professores, né, professores também de cursos lá fora, que são às vezes cursos muito bons, para trazer para dentro da escola, para aqui ter um ensino muito mais integral. E é justamente por isso que a gente consegue ver os dois lados, né? Então, não é demérito. Sim. Às vezes, assim, a criança hoje, quando ela está regularmente matriculada aqui na escola, são raríssimos os casos de um aluno que ele precise de um suporte fora da escola. Sim. Quando ele ingressa, que ele veio de um histórico no qual ele não tinha acesso a tantas aulas de inglês, ou então eram aulas de inglês mais suaves, a gente também tem o suporte dentro da escola que te oferta. Então, Sim. nós damos esse suporte para o aluno. Então, são raros os casos. Então, o curso de inglês, ele tem tem muita vantagem. Eu aprendi inglês em cursinho, né? Eu sou fruto de inglês de cursinho, mas também tive que buscar muito. Porque eu não aprendi de uma maneira natural. Eu aprendi de uma maneira mais engessadinha. Então, essa hora você fala assim, tal hora você fala assado. Muito diferente do que a gente prevê. Então, por exemplo, tem mãe que olha pra mim e fala assim, creche 3, que acabou de sair do berçário. Sara, a fulaninha, ela não fala borboleta. Ela só chega em casa falando butterfly. E aí eu pergunto, ela fala que é butterfly. E aí vai. Então, assim, é natural, a criança ela não sente. O adulto sente. Você sabe que você tá Quando tem aprendendo. dificuldade. Tem. É verdade. E aí, são vários fatores, né? Além da plasticidade Sim. ser diferente, o aparelho fonador fica mais rígido. Sim. Então, certos fonemas não saem mesmo, não. A gente tem que treinar muito com o adulto. Sim. Eu falo que a gente também já deu aula para adulto. Sim. Agora, imagina que eu sou um pai, exemplo, que vou trazer o meu filho pra cá agora, exemplo, meu filho tá no 5º, 6º ano. Será que ele consegue acompanhar o projeto, o processo, mesmo que ele não tenha começado no berçário ou nas séries iniciais, ele consegue acompanhar? Consegue, sim. E aí, na verdade, Cosme, quando a gente fala de conseguir acompanhar ou não, a gente é sempre muito transparente com as famílias, porque a expectativa da escola bilíngue é muito grande. Sim. Então você pensa assim, vou colocar meu filho numa escola bilíngue. Então automaticamente uma chave vira na sua cabeça
Em 2 meses, seu filho precisa ser bilíngue. E o que a gente fala? A criança, ela consegue, ou o adolescente, qualquer aluno, ele pode ingressar em qualquer fase, em qualquer série que nós temos. Mas a gente precisa ter um acompanhamento. E vai depender muito. O que a gente fala para as famílias é que esse processo de aquisição de linguagem, ele tem passos que são estruturados, que a gente estuda muito sobre, mas isso também vai de indivíduo para indivíduo. Então, depende muito se aquele aluno ele tem uma facilidade, ele vai ter um interesse, ou ele teve um histórico. É igual, eu costumo falar para as famílias que eles levem a disciplina, no caso de língua inglesa, igual a disciplina qualquer uma que seja, matemática, por exemplo. Sim. Então, o aluno ele pode ingressar aqui sim, ele acompanha sim, porque ali do 5º para o 6º, do 6º para o 7º, a gente sempre faz uma análise com o aluno e vê como é que vai ser ali a trajetória dele. Mas eles acompanham. Sim. E vai depender muito dele também, Sim, sim. enquanto aluno, e se for algo que ele vai se interessar também. Sim. Eu, como estudioso da mente, muitas vezes a gente pensava no passado, eu tenho facilidade para uma matéria, dificuldade para outra, e eu cheguei à conclusão que isso é uma crença na realidade, né? Que a gente consegue aprender qualquer coisa. O fato de eu ser professor de matemática e ter, teoricamente falando, uma certa habilidade com a área de exatas, não significa dizer que eu não consigo aprender um idioma. Tanto que eu aprendi português, por que eu não posso aprender inglês? E eu, modéstia à parte, mesmo sendo professor de matemática, eu escrevo muito bem. Por que eu não posso aprender inglês? Então, para criança, independente da idade, do nível, ou tem mais facilidade com humanas ou exatas, não importa. Quanto mais cedo ela tem acesso à informação, o conhecimento, a habilidade, a curiosidade, a parte lúdica, o material didático, ela consegue aprender com muito mais facilidade. Com certeza. Com certeza. Né? E aí a gente recebe, esse ano mesmo a gente recebeu alunos no 8º, no 9º ano, que no começo a gente deu o suporte, deu o passo a passo, e hoje... Vai tranquilo. Como dizem por aí, tá voando. Sim, sim. Estão indo muito bem. Sim, então, e agora, eu sei que existem muitos pais, né, que se preocupam muito com o resultado, né, pais como eu, né, lá da década de 60, 70, né, e se preocupam muito com vestibular, essas coisas, não que seja demérito, não é isso. Vestibular é um caminho bacana, mas o vestibular é um dos caminhos que uma criança, um adolescente pode trilhar, não é? Seja universidade aqui no Brasil, ou, no caso, fora, um estudo fora. E acho que um segundo idioma, uma língua inglesa, que é uma língua universal, faz toda a diferença. Eu estava numa feira de vocês esse final de semana, aí eu lembro que eu estava num local, lá no Jardim Botânico, que o menino falava da África do Sul. Uhum. E ele falava que a África do Sul tem um idioma oficial, o inglês e outro idioma, então o pessoal lá fala geralmente 3 idiomas, e o inglês talvez seja o principal. Eu achei interessantíssimo. África do Sul, não é? Sim. Então, imagina que a língua inglesa é uma língua praticamente universal. Sim. Né? E mesmo, por exemplo, quem não tem essa língua nativa, né, às vezes um porta-voz falar inglês. Eu estava vendo uma porta-voz israelense falando, né, de guerra, e você tá falando inglês. Benjamin Netanyahu falando inglês. Então o que acontece? O inglês é uma língua universal. Então não tem como você fugir disso. Não tem como você fugir disso. Você vai numa ONU, né? Ou você vai com vários chefes de nação, ou você vai em empresas, em reuniões, né? Fora do Brasil, a língua é inglesa. Então, quando você tem essa possibilidade, isso faz toda a diferença. E digo mais, se você aprende inglês muito cedo, você pode morar fora. Porque você vai ter algo cultural diferente, mas o idioma não vai ser um problema, uma dificuldade. Não é uma barreira. O idioma não vai ser uma barreira para você morar na Inglaterra, ou na Irlanda, ou nos Estados Unidos. O idioma, não é? Uhum. E mesmo que não seja um país que a língua inglesa seja a principal, você sabe que a inglesa é toda diferente. Sempre vai ter alguém falando. E é engraçado você falar essa situação de o inglês em diversos contextos, né? Sim. Antigamente a gente falava muito em inglês americano e inglês britânico. E é uma curiosidade que eu tenho, Existe a diferença. Sim. Existe o inglês com a influência americana, inglês e o sotaque britânico, a influência britânica. E aí a gente tem diversos lugares onde as pessoas falam inglês como língua nativa. Só que esse mundo de só existe o inglês americano e o inglês britânico foi na época que nasceram as primeiras cursinhas de inglês. Sim. Então tinha mesmo, né?
Mas a gente foi evoluindo mais uma vez, a gente foi entendendo que o inglês ele é universal. Sim. Então nós temos o inglês que é da Irlanda, nós temos o inglês que é da Austrália, que é dificílimo, né? Aham. E eu lembrei disso porque você falou dessa questão da África do Sul. Eu fui à África do Sul e aí eu estava em restaurante, um caos, contar uma história. Uma gafe que eu quis colocar minha cabeça embaixo da mesa e sumir. Eu estava no restaurante e aí conversando, e realmente lá eles têm diversos dialetos. E aí eles falam Zulu e inglês. E aí eu conversando com o garçom, muito encantado, tal, comecei a perguntar e falei, nossa, olha essa. O inglês de vocês é inglês britânico, né? Aí ele, não, nosso inglês é inglês sul-africano. Eu faltei enfiar minha cabeça embaixo da mesa, que eu falei, caramba, que lição. E aí eu aprendi pro resto da minha vida. Apesar de que eu já tinha absorvido que nós temos o inglês que as pessoas falam na Índia, que também é muito difícil talvez de se entender, até o inglês do brasileiro, que também carrega um sotaque. Sim. Então essa diversidade cultural e entender que nós temos outros contextos a não ser Estados Unidos, Inglaterra, inglês americano, inglês britânico, Sim. vai abrir muito a mente das crianças. Então, por isso que a gente também não fala disso hoje com eles. Os livros, os materiais que a gente trabalha, apesar de serem da Oxford, vai ter vezes que eles vão ouvir um indiano falando lá no áudio do livro deles. Que interessante. Porque eles precisam entender isso. Então, apesar de já ter absorvido isso, na hora que o rapaz me falou que o inglês dele não era britânico, que era inglês sul-africano, Sim. Então, se eu fosse para os Estados Unidos, já ia me enrolar com o inglês de lá. Se eu fosse para o café, eu falei, eu tinha que viajar com vocês pra vocês me ajudar. quem sabe? Viajar com vocês, me ajuda aí, pede um sanduíche pra gente, pede um almoço, um jantar pra gente aí, porque eu não ia dar conta. Como é que eu ia fazer? Na verdade, porque eu não estudei na escola bilíngue, né? Não tive essa oportunidade. Não estudou em Nova. É verdade, não tive essa Exatamente. oportunidade, entendeu? Então, realmente é algo bastante encantador. E uma coisa interessantíssima, eu fui na feira de vocês, né, como eu falei, esse final de semana, e eu vi muitos stands de alunos que fizeram vários trabalhos, tinham muitos termos em inglês. Muitos termos, muitos trabalhos, apresentações, cores, nomes, pessoal da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, tudo em termos em inglês. E eu fiquei encantado, eu falei, poxa, não sabia, poxa, fiquei realmente, porque, né, eu fui, né, principalmente Jardim Botânico, eu fui mais cedo, eu fui em todas as salas, ouvi todos os alunos, todos. E muitas vezes eles falando do país, né? Aí ele falava do idioma, ele falava de uma expressão, eu perguntava o que era, eles falavam inglês fluente, uma palavra que eu não conhecia. Eu fiquei realmente bastante encantado com a forma com que os alunos lidam com isso. Parece ser uma coisa muito natural. E daí a gente vê que o resultado ocorre. Sim, Acontece. Sim. E quando a gente pensa em resultado é processo, né? É um processo. Resultado não é só atividade fim, o resultado é atividade meio. O resultado é todo dia, Exatamente. né? É a vivência. É o que a Sara falou, é passo a passo. Ou seja, é o processo de aquisição de linguagem. Sim, sim. Não tem uma escola pra mim que não dá pra me estudar aqui, não? Eu tô a fim de me matricular aqui também, não tem, né? Pra minha idade não tem, não? Ué, quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe é uma coisa a se pensar, né? Porque realmente... Os pais pedem, que tem horas que eles falam assim pra gente, Daniel, Sara, eu vou precisar me matricular no cursinho. Eu não tô conseguindo Pra poder entender. conseguir acompanhar meu acompanhar, pra filho. ajudar a estudar. Tem hora que meu filho me corrige na hora que eu tô Tudo falando. é uma questão de estímulo. Sim. Tudo é uma questão de estímulo. Eu estava fazendo um estudo sobre atletas, né? Não necessariamente um filho de um atleta tem que ser um atleta. Mas a gente percebe nitidamente que quando a criança tem o estímulo do pai, não é que ele vai ser um atleta de sucesso, não é isso. Mas ele é diferente. Tudo é uma questão de estímulo. E estímulo não é só fazer. Estímulo é estar junto, é acompanhar, é dar incentivo. No caso do inglês, é ver um filme junto, é ouvir uma música junto, é fazer um exercício junto, é fazer uma maquete junto, é ler um texto junto, é uma história em inglês. Esse é o estímulo. E faz toda a diferença. Aí eu falo pra vocês mais uma vez, quando você tem um estímulo, não tem a questão de crença. Ah, eu sou bom em exatas, sou bom em humanas, então isso aqui eu consigo aprender, isso aqui eu não consigo, não. Eu consigo aprender o que eu quiser, neuroplasticidade. E até você, Cosme, falando em estímulo, nós temos um projeto que chama Readers, né? Onde os professores, dentro da sala de aula, leem um livro
paradidático com os alunos. E aí, essa atividade é encaminhada para casa para os alunos da educação infantil fazerem junto com as famílias. Sim. Então, as famílias acompanham esse processo com as crianças. Sim, Entendeu? sim. E eu acredito na educação nessa parceria. Família, escola. Não é só família, não é só escola. É a troca. Eu acho que a educação funciona muito bem quando você tem essa parceria. Os resultados são completamente diferentes. Né? E isso não mudou. Sempre foi assim, tem que ser assim, não é verdade? Precisa, e hoje eu acho que eu percebo as famílias mais participativas. Assim, dentro do processo de aprendizagem das crianças. Eles vêm mais à escola. A gente percebe, fica muito evidente quando tem alguma gincana, quando tem cabelo maluco, mochila maluca, essas coisas. E então eles têm participado mais. A gente tem a esperança na educação de que isso vai evoluindo cada vez mais. Sim. E são passos simples, foi o que você falou. Você falou sobre fazer um jogo, ler um livro. Sim. Então, muitas vezes tem gente que pergunta muito pro Daniel e pra mim. Ah, mas Sara, o que eu faço? Como é que eu vou saber que o meu filho tá aprendendo inglês? E aí, isso é desafiador também. Porque, por vezes, a criança não fala inglês em casa. E não é porque ela não sabe. É porque os pais não sabem. E Ou não tem um estímulo em casa. Não tem um estímulo. Por vezes, ele não se sente confortável naquele ambiente. Então, o ambiente que ele se sente confortável, e para a criança, isso também é Faz diferença. é uma barreira. Para o adolescente, mais ainda. Tem adolescente, tem criança que não se importa. Sim. Mas para a grande maioria, eu falo para as famílias que Não tinha pensado nisso. É, Interessante. eu falo muito para as famílias que, dentro do processo de aquisição de linguagem, o último lugar que ele vai chegar vai ser em casa. Não que ele não vai chegar, ele vai chegar, mas é o último lugar que ele chega. Porque ele não é um ambiente propício. E aí vem do estímulo. Quando a gente percebe que as nossas crianças, que são estimuladas pelas famílias ali na educação infantil, às vezes o pai não precisa saber falar inglês, mas ele coloca um Little Artists, Super Simple Songs, coloca um joguinho, faz um jogo da memória, lê um livro, pede para a criança ler, cria Pede pra criança explicar. pede para a criança explicar, nasce ali, na criança, e da educação infantil, para que ela tenha mais interesse. Então, são pequenas coisas, a gente não precisa fazer muito para estimular os meninos em casa. Pedir para ele nomear as coisas com uma etiqueta, ao invés de perguntar para ele assim, Cosme, como é que eu falo microfone preto em cima da mesa em inglês? A criança não vai saber. A criança não sabe. Ele sabe o que é microphone, ele sabe o que é black, ele sabe o que é table, mas ele não sabe fazer tradução literal. Sim. Isso vai vir lá na frente. Sim. Então, o processo de aquisição de linguagem, o último lugar que ele chega é em casa. Sim. Eu conheço 2 adolescentes que estudaram aqui na escola, foram para os Estados Unidos e desenrolaram tudo. Falaram fluentemente, entenderam, se comunicaram no aeroporto, aluguel de carro, tudo. Tiveram nenhuma dificuldade. Saíram daqui da escola. Né? Ou seja, tudo é uma questão lá de, né, adaptação, cultura, Sim. né, se adaptar aos traços culturais, mas, né, como a gente falou anteriormente, a língua não é uma dificuldade nem um empecilho. Né? Mas eu fiquei encantado. No material da Oxford tem livro, tem uma parte, site, tem alguma coisa de áudio, de vídeo. Como que é o material? O material eu não conheço. Como que seria o material da Oxford? Então, nós temos o livro, né? Mas nós também temos a plataforma, Sim. que é rica em áudios, em vídeos, jogos, onde o aluno, né, pode também se envolver na plataforma, né, desse processo de aprendizagem. Sim. Entendi. Tem o livro físico, aí eu gosto muito de contar essa parte. Que é o que é muito só do Inova. Isso é característico do Inova. Então, assim, nós temos a Oxford, a editora da Oxford, ela é um mundo, né? Ela é um braço da Universidade de Oxford, de verdade. Sim. Então, ela tem várias coisas, várias oportunidades. E um dos materiais que nós temos, esse material que o Daniel tá falando, tem a plataforma. Na educação infantil, eles têm a parceria com o Lingo Kids. Lingo Kids é um aplicativo estilo Duolingo, mas ele tem todos os áudios, os vídeos do livrinho das crianças pequenas.
E o nosso livro de Science, ele é um material que ele é de catálogo e de educação básica em outros países. Ele é livro mesmo de componente curricular também. Então, o nosso livro de Science, ele não tem uma plataforma, porque ele segue as diretrizes, por exemplo, da Espanha. Porque lá, nas escolas internacionais de lá, eles seguem esse livro. Então, não tem plataforma digital, nem do aluno, nem do professor. Já os materiais que são diretos da Inglaterra mesmo, que são os outros, eles têm uma plataforma. Eu gosto de contar isso porque eu acho que é muito exclusivo do Inova. Exato. Esse material é só nosso. Agora, eu fiquei curioso, que você tem uma baixinha, não é? Uma menininha que tá sempre com você. E eu fico imaginando como seria conviver com um coordenador de inglês. Eu fico imaginando como é que seria isso. Eu fico imaginando, né? Porque eu sou professor de matemática, né? Exemplo, né? Os meus filhos pequenos ou mais adolescentes tinham alguma dificuldade com matemática, por física, a gente dá uma desenrolada, né? E como seria conviver com uma professora, com uma coordenadora de inglês? É incrível. English only. English all the time. Sim, sim. E você estimula a menina, tá sempre falando inglês com ela, tá brincando, Sim. se A divertindo. gente brinca, tem horas que eu falo com ela bastante, tem hora que ela me pede, tia Sara, vamos falar só inglês? Quantos anos ela tem? 7. 7. Vai fazer 8. Sim, E aí tem hora que ela me pergunta, tia Sara, vamos falar só inglês? sim. Tipo, aí eu tenho vários livros na casa que ela pega, ela pede pra ler. Então é justamente isso, né? Sim. Aí não pode ficar pegando no pé, não pode Não, ficar... entendi. Não pode fazer, né? Tem que ser uma coisa natural, Casa né? de pequenos Tem que ser uma coisa Não, natural, é tem que ser uma coisa natural. natural. São parte dela. Por isso que eu vejo muito. Então, ter ela de perto para poder ver como que é a evolução me faz ficar cada vez mais, assim, tranquila de entender que a nossa trajetória tá certa. E ela aprende muito rápido. Muito. Sim. As crianças hoje, você dá o celular, não necessariamente tem que dar celular para criança cedo, não é isso. Mas você coloca na mão deles, eles começam a mexer nos aplicativos, eles mexem, eles abrem, eles fecham, eles ligam, desligam, eles fazem tudo. Eles têm facilidade. Muita facilidade. O acesso à tecnologia é muito bom, né? Na minha cabeça, nada a ver com a língua inglesa, né? Mas na minha cabeça de também terapeuta, né? A Sara sabe disso. A única ressalva que eu faço com o celular muito cedo é que desenvolve muito cognitivo, é bom, mas poucas habilidades emocionais. Então acho que tem que ser uma coisa dosada. Mas com relação à capacidade de entender, compreensão, é muito rápido. Eles pegam com muita facilidade. Absoluto. Sim, essa geração é uma geração realmente bem diferente. Basta. Né? Então, realmente, né, quanto mais cedo a gente estimula e a gente coloca o acesso ao idioma, realmente a gente tem alunos bem diferentes. E não falam borboleta, falam butterfly. É verdade. Um dia eu Yellow. não vou falar bonito assim igual vocês, eu vou chegar no nível de vocês. Sou jovem ainda, eu chego lá. Com certeza. Com certeza. Tudo é treinável. Com certeza. Como eu Basta falei a pra gente vocês, achar. a gente pode aprender o que a gente quiser. Só a gente retirar as crenças, essa história de só ser humano, só ser exato, só aprendo isso, só aprendo aquilo. Eu sou formado em matemática e sou terapeuta também. Ou seja, são coisas que teoricamente são completamente diferentes, né? O que significa dizer? Nós conseguimos aprender qualquer coisa, basta ter o interesse, a vontade, o estímulo, né? E quanto mais cedo, mais jovem, melhor. A gente desenvolve habilidade muito mais rápido, não é verdade? Com certeza. Queria agradecer aqui o Daniel, queria agradecer a Sara por esse encontro, por esse podcast maravilhoso, né? Foi bem esclarecedor. Espero que você, pai, né? Você que já tem filho aqui em Nova, você que almeja também ter um filho estudando aqui com a gente, você venha para cá, venha conhecer o projeto, venha bater um papo com o Daniel, bater um papo com a Sara, para você conhecer mais sobre a escola e sobre o projeto. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer em nome da escola a presença de vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima.